queria ser cientista. Então fui fazer o meu doutorado, trabalhei num grande laboratório industrial nos Estados Unidos, mas como pesquisador. E olha, hoje minha mãe tem 92 anos. Durante muito tempo ela mandava para mim uns recortezinhos de jornal de classificados, falando: meu filho, aqui tem um emprego bom para você, larga dessa vida de ficar só estudando as coisas, pega um trabalho de verdade. E aí ela parou de fazer isso quando eu virei reitor da Unicamp, porque daí ela considerou que era um trabalho de verdade. Mas é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, que a ideia de que ser um profissional de descobrir coisas é uma profissão, tá certo? Tanto quanto é construir coisa, fazer casa, fazer ponte, etc. E, bom, então eu quero mostrar para vocês sobre algumas características do sistema de pesquisa em São Paulo. Eu queria começar contando que tem um sistema de pesquisa relevante no estado de São Paulo e no Brasil, que tem muitos resultados importantes e que tem um impacto grande na vida dos brasileiros. Esse sistema é um sistema que, de um lado, você pode caracterizar vendo quantas universidades tem, quantas empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento, contando que formam-se 18 mil doutores por ano, que publicam muitos artigos científicos, ou, de outro lado, contando que tem muitas empresas no Brasil que conseguem ter sucesso econômico, comercial, negocial, por causa de atividades de pesquisa e desenvolvimento que elas têm. Quer dizer, o Brasil tem sucesso importante em produzir energia, extrair petróleo. A Petrobras usou muita tecnologia que ela criou, tá certo, com seus engenheiros, com seus pesquisadores, para fazer isso possível. Empresas como a Embraer, empresas como a Embrapa, o fato de que o Brasil hoje seja visto como o celeiro do mundo, tem tudo a ver com pesquisadores da Embrapa que fizeram o solo brasileiro ser mais produtivo, resolveram problemas em várias culturas, em soja, milho, feijão, em gado e assim por diante, a ponto que o Brasil, sei lá, em várias dessas culturas é o maior produtor do mundo, de soja, de carne e assim por diante. Quer dizer, tem resultados já muito importantes e eu vou contar para vocês um pouco sobre a situação que há aqui no estado de São Paulo, que é um lugar de 41 milhões de habitantes, que categorizaria compara-se em tamanho com alguns países. Por exemplo, 41 milhões de habitantes é o tamanho da Espanha, é o tamanho da Argentina. Quer dizer, tem uma economia vibrante e atividades de pesquisa e atividades de criação de tecnologia muito relevantes que ajudam o estado de São Paulo a produzir 1/3 do PIB do Brasil. No sistema paulista de pesquisa, tem organizações importantes, universidades, instituições isoladas de ensino superior, institutos de pesquisa estatais, e tem as duas últimas linhas, que são dois tipos de entidade que são pouco reconhecidas, que as pessoas pensam que não existem, que são 18 institutos de pesquisa, que são entidades particulares, quer dizer, são praticamente empresas que vendem projetos de pesquisa para terceiros e que, com isso, pagam os salários dos seus pesquisadores, funcionam a sua infraestrutura. Desses institutos, tem 9 ligados a hospitais particulares e 9 ligados a outras atividades, que são uma coisa singular. Em outros estados do Brasil não tem esse tipo de organização que consegue manter, com iniciativa privada, uma organização de pesquisa inteira, que nem um instituto de pesquisa público. E o segundo tipo de organização que eu queria destacar para vocês é aquele que o IBGE classifica como empresas que realizam algum tipo de inovação tecnológica. No estado de São Paulo, eles contam 14.787. Todo mundo que está nessa sala já deve ter ouvido alguém dizer que no Brasil as empresas fazem pouca inovação, pouca pesquisa, etc. No entanto, no estado de São Paulo, você tem praticamente 15 mil empresas que fizeram alguma inovação baseada em criar tecnologia no período de 3 anos antes desse levantamento que o IBGE fez, que se chama PINTEC, a pesquisa
de inovação tecnológica. Tem 1.400 que são do ramo de produtos de metal, 1.100 de artigos de borracha e plástico, 1.000 do setor de produtos alimentícios. Quer dizer, é uma base razoavelmente forte para esse tipo de atividade. No estado de São Paulo, também há, nessas organizações que eu descrevi antes, 74 mil pesquisadores. Pesquisador não quer dizer um PhD, quer dizer uma pessoa cujo salário é pago para ele descobrir coisa, para ele resolver problema usando as leis da natureza, usando as regras da engenharia, etc. Quer dizer, não pode usar horóscopo, aí não conta como pesquisador, tá certo? Mas se usar uma coisa da racionalidade, do método científico, do método da engenharia, aí conta como pesquisador. Não é o título dele que vale, é o que a pessoa faz. Então são 74 mil desses, 43 mil que trabalham em instituições de ensino superior, 28 mil que trabalham em empresas, 3 mil que trabalham em institutos de pesquisa. E no ano de 2015, gastou-se no estado de São Paulo 27,5 bilhões de reais para apoiar as atividades de pesquisa que essas 74 mil pessoas fazem. 27,5 bilhões dá mais ou menos 1,7% do PIB do estado de São Paulo. É uma quantia apreciável de recursos. Isso é uma primeira coisa que talvez possa surpreender vocês, porque tem sempre na mídia essa reclamação que tem pouca aplicação de dinheiro em pesquisa, etc. Mas 1,7% do PIB de um estado que nem São Paulo aplicado em pesquisa é mais dinheiro do que aplica na Espanha. É muito mais dinheiro do que aplica na Argentina em pesquisa e desenvolvimento. Muito mais, tá certo? Umas 3 vezes mais. Desse dinheiro aplicado em pesquisa e desenvolvimento, aí tem uma outra coisa que vai parecer surpreendente para alguns. Mais da metade é dinheiro das empresas, não é dinheiro do governo. Todo mundo pensa que no Brasil só quem aplica em pesquisa é o governo, mas não é. No estado de São Paulo, mais da metade do gasto é dinheiro da empresa, que ela usa do dinheiro dela para pagar a folha de pagamento de engenheiros, de pesquisadores, de técnicos, comprar equipamentos, etc., para fazer as suas atividades de pesquisa. É 57% do total. 23% vem do governo estadual e 18% vem do governo federal. Então, essas são algumas características importantes do sistema de pesquisa em São Paulo, e eu vou querer falar para vocês, nesses últimos 9 minutos que me avisaram aqui, de 2 coisas importantes, de atividade de colaboração de pesquisa entre universidades e empresas e da atividade de criação de startups que a gente vê nas nossas universidades com uma intensidade apreciável. Primeira coisa sobre a colaboração, porque no assunto da Open Innovation, uma das coisas importantes é ter a empresa interagindo com a universidade para criar conhecimento, para criar soluções. Então, é claro, tem sempre uma área comum de interesse entre universidades e empresas. As universidades tendem a ter mais atividade naquilo que se chama ciência, e as empresas tendem a ter mais atividade naquilo que se chama tecnologia. Mas entre as 2 coisas tem uma sobreposição importante, e isso gera muitas e muitas oportunidades para interação entre esses 2 tipos de organização. De tal forma que, por exemplo, a gente vê aqui no estado de São Paulo esse projeto que foi feito entre a Embraer e várias universidades aqui, a USP, a Unicamp, universidades de fora de São Paulo, o ITA, para fazer o que se chama a fluidodinâmica computacional, que foi usada para fazer o projeto desse avião a jato que hoje voa no mundo inteiro, o ER-190. Esse avião de 90, ontem eu vim de Brasília num avião desse, tá certo? O ER-190. Olha que coisa interessante, aquela figura que tem do lado esquerdo, que está mostrando o que chama um mock-up, quer dizer, a simulação no computador, ela veio para nós no relatório que a FAPESP recebeu sobre o projeto que a FAPESP financiou junto com a Embraer dessa pesquisa, 2 ou 3 anos antes de ter o primeiro avião, que é o que está na fotografia da direita.
Eles estavam fazendo a simulação do que acontece quando o avião aterrissasse numa pista inundada. Veja que engenharia bem feita. O que eles achavam que ia acontecer na simulação foi o que aconteceu quando construiu o primeiro avião e fez. Isso aí requer pesquisa de primeira categoria, não é pesquisa mais ou menos assim que faz ali no fim de semana. Requer dedicação das pessoas para construir essa coisa, para entender o problema, para seguir cada uma das moléculas de água que tem ali e ver que caminho que ela vai tomar quando o avião vier, com todos os fluxos de ar e etc. Quer dizer, é coisa competitiva mundialmente que acontece aqui em volta de nós. A menos de 100 quilômetros de distância aconteceu tudo que está aí nessa figura. Eu queria contar para vocês também que a FAPESP tem feito um programa que tem tido muito sucesso para estimular essa colaboração, que é um programa de criar um centro de pesquisa numa universidade que é feito em associação com uma grande empresa. E a gente já fez, no ano passado, a gente anunciou 5 desses centros. São centros onde tem um contrato por 10 anos, para fazer objetivos de pesquisa que a empresa, em geral média ou grande, especifica para nós. Então, não é a FAPESP nem a universidade que escolhe os temas, a empresa é que diz o que é importante para ela. E a empresa vai pagar uma parte do custo disso. A proporção de pagamento é assim, a empresa paga R$1, a FAPESP paga R$1 e a universidade entra com R$2 do salário da infraestrutura, de tudo que eles têm ali comprado para fazer essa coisa funcionar. Então, para cada R$1 da empresa, o esforço é multiplicado por 4. Para cada R$1 da FAPESP, o esforço é multiplicado por 4. Nós fizemos um centro desse com a Peugeot Citroën, sobre motores a biocombustível, fica situado na Unicamp, um investimento de R$32 milhões. 2 centros com a GlaxoSmithKline, um fica no Instituto Butantan, e outro fica na Universidade Federal de São Carlos, para descoberta de moléculas e para química verde. Fizemos um outro centro razoavelmente grande com a British Gas, sediado na Escola Politécnica da USP, R$100 milhões vão ser investidos nos primeiros 5 anos desse centro de pesquisa. Tem dezenas de doutores, engenheiros e pesquisadores da empresa que viram professores visitantes da universidade que estão lá dentro do centro, para ter a conexão. Não pode só a empresa põe o dinheiro, esquece e daqui a 3 anos vai ver se deu certo. Se fizer isso, não vai dar certo. Ela tem que estar lá dentro, cuidando e convivendo com o que está acontecendo. E o 5º centro que nós fizemos com a Natura, que fica no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Open Innovation, para radicalizar o assunto, nós temos um centro que a FAPESP financia, fica na Unicamp, é uma associação da Unicamp com a Universidade de Oxford, com a Universidade de Toronto e agora com a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. É um centro para estudar esse tipo de molécula chamado quinases, que são muito importantes na indústria farmacêutica, e esse centro é totalmente de Open Innovation, quer dizer, eles não fazem patente de nada. Tudo que eles descobrem, no dia seguinte eles publicam o resultado. E esse centro é financiado pelas maiores farmacêuticas do mundo. Tem gente que fala, não, mas a indústria não vai querer Open Innovation. Todas essas que estão ali, ó, Bayer, Janssen, Boehringer, Novartis, Pfizer, Lilly, Takeda, Wellcome, Genome Canada e a Axê aqui do Brasil, que entrou para fazer parte disso. Então, é um centro onde essas empresas perceberam que fazer inovação aberta e ter os resultados postos a público dá mais benefício para eles do que tentar ficar fazendo escondido ali para não contar para os concorrentes, porque eles perceberam que fazendo desse jeito, eles aprendem mais depressa sobre os erros que os concorrentes iam cometer e não iam contar para eles e eles iam cometer de novo. Então, tudo que dá errado, eles descobrem logo e não vão seguir aquele caminho. E quando tem uma coisa que dá certo, essas empresas estão ali mais perto e primeiro para ver e para eventualmente usar o resultado. Bom, eu queria terminar mostrando para vocês sobre esse assunto das startups que nascem das universidades, que também fala-se muito no nosso país essa
tem uma espécie de uma fracassomania, né? Que a gente fala que tudo que a gente tem está errado e tudo que os estrangeiros têm está bom. E não é bem assim. Todo mundo tem problema no mundo. Os estrangeiros têm problema e nós temos problema. E nesse assunto de criar startup, a Unicamp é uma universidade que mede bem as startups que cria. E ela tem essa coleção que está aí, ó, são 434 empresas que foram criadas por alunos, principalmente, um pouco por professores da Unicamp, ao longo dos últimos 25 anos. Essas empresas, no ano passado, tiveram um faturamento somado de 3 bilhões de reais, que dá mais ou menos 2 vezes o orçamento de um ano da Unicamp. Então, ela criou riqueza que todo ano cria riqueza, que é 2 vezes o orçamento que custa a universidade e ainda está subindo. E 21 mil empregos. Tem aí nessa coleção de empresas de todo tipo. Tem empresa pequenininha, cronicamente com 2 ou 3 empregados, e tem empresa que começou com 1 ou 2 e que agora tem 700 empregados, sendo 150 engenheiros, um monte de escritor de código de computador e assim por diante. Então, tem essa atividade no estado de São Paulo. A FAPESP tem até um programa que financia a pesquisa em muitas dessas empresas e que tem criado apreciável quantidade de desenvolvimento econômico e social para o estado de São Paulo. Então, o que eu quis mostrar para vocês é que aqui no estado de São Paulo tem um ambiente que favorece a ideia de converter conhecimento em riqueza por meio de startups ou apropriando esse conhecimento em empresas médias e grandes, e que não é difícil fazer isso em colaboração com universidades, e também não é difícil, e é uma grande perspectiva para os jovens, fazer isso criando a sua própria empresa e trabalhando para fazê-la crescer, para assim criar desenvolvimento. Muito obrigado.